Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Larissa Argolo. Gente, vou estar falando hoje pra vocês sobre jejum. Muita gente tem me pedido, Lari, fala sobre jejum, como que você faz jejum, por que do jejum, qual que é o objetivo do jejum. E eu quero começar o vídeo hoje falando assim, o que eu entendo, no mundo espiritual sobre o jejum. Primeiro, gente, o princípio que eu queria explicar aqui pra vocês é que a gente tem alma, corpo e espírito, amém? A nossa alma está atrelada às coisas desse mundo. A nossa alma gosta de comer, de beber, de dormir, de ver Netflix, de falar mal dos outros, de ser vaidosa, de tudo que é bom e causa prazer para o nosso corpo físico, ok? Tá? O nosso espírito, ele já está atrelado às coisas espirituais, como jejum, oração, louvores, está fazendo coisas dentro do reino de Deus, está derramando e transbordando na vida das pessoas, tá bom? Então, espírito voltado para as coisas espirituais, a nossa alma para as coisas carnais, tá bom? Quando a gente jejua, a gente está o quê? Domesticando. A gente está o quê? Alinhando a nossa alma. Porque quando a gente deixa de comer, ou a gente entra num propósito, às vezes tira o chocolate, a internet, a Netflix, né? Quando a gente faz algo que vai machucar nossa alma, por que machucar nossa alma? Porque é sua alma que gosta. Sua alma que gosta de comer, de dormir, sua alma que gosta de ver televisão, de ver filme, é a sua alma que gosta, tá? É a sua alma que se delicia fazendo todas essas coisas que causa prazer no teu corpo, tá? É a sua alma que gosta. Então, quando a gente fala não para ela, a gente cresce no espírito, cresce em força, em autoridade, e o nosso organismo, o nosso ser triuno, entende assim, quem manda aqui é o espírito dela. Aqui não é a alma que governa, quem manda aqui é o espírito, porque o dia que ela determina que ela não vai comer de tal hora, nem que a alma chore, ela não come. E quem manda aqui, quem governa aqui é o espírito dela. Então isso começa a gerar para o meu espírito o quê? Autoridade, unção, começa a crescer, eu começo a crescer no mundo espiritual com autoridade, com unção, dentro das manifestações do poder de Deus, tá bom, gente? Não é que eu jejuo e eu vou ficar mais poderosa, não é que eu jejuo e o poder de Deus vai vir sobre mim, não. Quando eu jejuo, o meu ser triuno entende que quem tá governando essa parada aqui é o meu espírito e não é a minha alma. A minha alma, ela não dita as regras aqui, no ser triuno que eu sou, que é corpo, alma e espírito. Aqui quem governa a minha mente, quem governa o meu ser triuno é o meu espírito. Larissa, é o Espírito Santo? Não. É aquele espírito que Deus soprou em vocês, é o fôlego da vida que todos nós temos, é onde o Espírito Santo vem morar. Imagine que é um pedacinho de Deus dentro de você. Lá em Eclesiastes fala assim, um dia o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o que tá falando ali em Eclesiastes, né? Eu não sei se não é Eclesiastes não, gente, eu errei aqui, tá? Tessalonicenses, tá bom? Em Tessalonicenses fala isso aí, que um dia o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. O que tá falando assim, ó? Um dia esse corpo material, esse corpo físico vai voltar pra terra como era, porque lá em Gênesis fala que a gente é feito do barro, do pó da terra. E um dia o Espírito, que é o fôlego da vida soprado em mim e você, ele vai voltar para Deus. Só que a sua alma, ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ok? Então, gente, o nosso ser triuno, que é corpo, alma e espírito, quando você jejua, quando você se abstém de algo, tá? E geralmente o jejum é um jejum de alimento ou de total, ele pode ser total de alimento e bebida, ou ele pode ser parcial, só de alimento, deixando-se só a água. Não vem pra mim com esses jejum Nutella, que esse jejum Nutella pra mim não funciona de nada, tá? Fala assim, Larissa, estou jejuando de arroz, pelo amor de Deus, você tá fazendo um propósito que você não vai comer arroz. Jejum, gente, é quando você fica sem alimento, sem se alimentar ou sem beber nada, tá bom? Pra mim, pro meu entendimento, eu como médica, quando eu peço para um paciente ir fazer um exame de colesterol, ir fazer um exame de triglicérido, ele tem que ir em jejum, ele tem que estar pelo menos 8 horas sem se alimentar, tá bom? Para que isso não venha interferir no resultado.
Então, jejum é abstinência total de alimento e bebida ou de alimento. Aí tem gente que fala pra mim, Lara, estou no jejum de chocolate. Minha amiga, meu amigo, você está em um propósito de não comer chocolate. Isso são propósitos, tá bom, gente? Que também tem validade no mundo espiritual. Porque às vezes você tá tirando algo que você gosta demais. Por exemplo, vou falar algo aqui. Tem uma pessoa que ela quer alcançar coisas em Cristo, quer que Deus, né, fala assim, Deus, vou fazer um propósito, eu gosto demais de café. Vou fazer um propósito, eu vou ficar 1 ano sem tomar café, eu vou ficar 1 mês sem tomar café. Isso é um propósito. Eu não tô falando que não tem validade no mundo espiritual. Não entendam assim, tá, gente? Eu tô dizendo pra vocês que isso é um propósito, tá? Ele tem peso no mundo espiritual, só que ele não chega nem aos pés do jejum. Por quê? Vamos supor que você tire o café. Mas você substitui por um chá. Você substitui por uma outra coisa. Que pode parecer igual ou às vezes trazer uma certa saciedade. Outra coisa, a gente fala assim, Larissa, tirei o arroz, tô fazendo um propósito, tô fazendo jejum de arroz. Não, você tá fazendo um propósito de tirar o arroz, você gosta muito. Mas às vezes você substitui o arroz, come mais pão, ou come mais uma outra coisa, entendeu? Então assim, é válido? Porque você tá tirando algo que você gosta, você de uma maneira ou outra você tá sofrendo, tá? Mas não existe um sofrimento maior do que ficar sem comer ou sem beber por um determinado período. Tá? Também não vem pra mim com essa conversinha assim, que tem muito pastor por aí que faz, estou jejuando do almoço às 4 da tarde, 4 horas de jejum. Gente, isso aí é o prazo do almoço até merenda, até eu fico. Isso aí eu fico todo dia sem fazer esforço nenhum, pelo amor de Deus. Gente, jejum tem que doer, jejum tem que trazer o quê? Tem que doer na alma, sua alma tem que gritar, tem que ter vontade, você tem que passar vontade das coisas, tá bom? Então, gente, não vem com esses jejum Nutella, não. Jejum pra mim, eu, Larissa, não tô falando que é via de regra, tá, gente? Tô falando do que eu acho. Jejum pra mim é no mínimo de 8 horas, tá? Jejum pra mim. Se você falar assim, ó, Lari, tô 8 horas de jejum, tá bom? Pra mim. Mas não é um jejum, gente, que você começou a fazer ele lá 6 horas da noite e aí você acabou ele lá, sei lá, 4 horas da manhã. Você entregou ele 4 horas da manhã. Não. Tem que ser um período de tempo onde você tenha mais vontade de comer. Por exemplo, Lari, eu tomei o café da manhã e eu entrei de jejum, não vou almoçar e só vou entregar a hora que der as 8 horas de jejum. Aí sim, você vai ficar, você tirou o almoço, você ficou aquele tempo ali que todo dia é gostoso, você sabe que 11 horas, meio-dia você vai almoçar, você ficou sem aquele período sem almoçar, né, gente? Então, tem gente que é malandrinha aí no mundo espiritual. Ah, não, eu tô jejuando das 9 da noite até as 9 da manhã. Ah, você jantou, você jejua, aí você só entrega no outro dia às 9 da manhã, no café da manhã? Pelo amor de Deus, né, gente? Você se alimentou para jejuar e no outro dia você já vai entregar no café da manhã. Então, gente, vamos ver realmente o que vai doer na nossa alma, né? Não vamos tentar burlar isso daí, tá bom? E não vem com esse negócio, tô jejuando café, tô jejuando... Não, você tá fazendo um propósito. Você tá fazendo um propósito de não tomar café, né? Pra crescer no mundo espiritual ou pra qualquer outra coisa. Agora, você quer ser usado com autoridade, unção, poder, jejum ou total de alimento e bebida, tá? Quando você só tira o alimento e deixa a água, ele chama jejum parcial. Quando ele é total, ele é sem alimentação e sem a água, tá bom, gente? Muita gente fala assim, Lari, conta pra nós como você faz seu jejum. Esse ano de 2021, tá bom, gente? Eu faço vários jejuns. Eu não conheço alguém que faça mais jejum que eu, é verdade, eu não conheço. Às vezes as pessoas falam assim, Lari, qual que é o seu segredo da unção que tem sobre você? É o jejum, que eu jejuo bastante. Igual eu falei, eu desconheço alguém que jejue mais que eu. E eu oro muito em línguas. Eu pratico a oração em línguas, pelo menos 40 minutos por dia, tá bom? Mas isso aí vai ser tema para outro vídeo, amém? Então, gente, esse ano vou contar dos jejuns maiores que eu fiz. Eu fiz um jejum de 70 dias
interruptíveis, não podia sair dele. Era 70 dias que eu jejuava das 4 da tarde, tá? Até o café da manhã do outro dia. Então, querendo ou não, ele não era tão puxado, mas era das 4 da tarde, eu já não podia me alimentar mais até de manhã do outro dia. Deixei em aberto só a água, então era um jejum parcial, ok? O outro jejum que eu fiz esse ano também, que foi algo assim muito forte, foi 40 dias de jejuns interruptíveis também. Eu não podia sair dele, eu tinha que começar no dia 1 e terminar no dia 40, que foi um jejum que eu fiz. Na verdade, ele é um jejum de 23 horas, porque você abre uma janela de 1 hora para você almoçar e se alimentar. Então, funcionava assim, eu ficava de jejum parcial, eu deixava só a água ali, e meio-dia eu almoçava, me alimentava, tomava um suco, estava aberto para mim tomar um suco, para mim me alimentar, e eu voltava, só me alimentava no outro dia no almoço, e assim sucessivamente até completar os 40 dias. É bem puxado esse jejum, tá bom, gente? Então, gente, jejum é isso, para mim no mínimo 8 horas sem se alimentar, tá? Pelo menos sem se alimentar, porque dói na sua alma, tá? Você fica com vontade de fazer as coisas. Tirando esses 2 jejuns grandes que eu fiz, eu tenho o hábito de, pelo menos dentro da semana, eu fazer um jejum 3 dias de jejum, no mínimo. Mas eu recomendo você que se você fizer um jejum por semana de 23 horas, tá maravilhoso, você vai crescer espiritualmente de uma forma linda. Mas igual eu falei pra vocês, eu sou a viciadinha do jejum. Eu gosto de jejuar. Vou falar pra vocês como eu gosto de jejuar. Pelo menos de segunda a sexta. Pelo menos de segunda a sexta. Aí sábado e domingo gosto de deixar aberto pra mim ter comunhão aqui, ali. Agora, nesse momento desse vídeo do hoje que eu estou jejuando. Eu almoço, aí depois do almoço eu não me alimento mais até o café da manhã do outro dia. É um jejum mais ou menos de 17, 18 horas, porque a minha janela aberta para comer fica entre 6 da manhã, que é o café onde eu tomo o meu café da manhã, até o meio-dia, que é o almoço 11 horas. Então, a minha janela fica aberta mais ou menos esse horário. O resto do tempo, eu não posso comer nada, tá? Só tomar água, tá bom? Então, eu estou fazendo esse jejum agora, até pertinho do Natal. Então, para crescer espiritualmente, para trazer mais autoridade no mundo espiritual. Então, para mim me alinhar melhor. Então, gente, o jejum, ele faz com que o seu ser triuno, né, quem você é, entenda que quem está governando ali é o Espírito, e é ele quem tem autoridade, e ele cria autoridade, força, poder sobre todas as coisas no mundo espiritual. Amém? Se você falar pra mim que tá sem internet, tá sem, não tá vendo você fala assim, Lari, eu tive agora, eu fiz abstinência de internet, chocolate, isso aqui, são propósitos, tá, gente? São propósitos. Tem peso no mundo espiritual? Sim, tem, mas nada comparado ao jejum, tá? Jesus, antes de começar o ministério dele, que era recrutar os seus discípulos e começar a fazer todo aquele mover ali, ele foi para um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber nada, tá? Aí Jesus começou o ministério dele. Então, gente, jejum é muito importante, tá? Existem 3 tipos de coisas que às vezes as pessoas confundem, que é o jejum, que é isso que eu expliquei pra vocês, os propósitos e o voto, tá? Mas isso é tema para outro vídeo. Eu tô aqui hoje mesmo para enfatizar sobre o jejum. Lari, como que você começa o jejum? Gente, antes de começar, se eu fazer um período de 40, de 70, de 21, de 14 dias, antes de começar ele, eu falo, Deus, eu estou jejuando num propósito, nisso e aquilo. É bom você apresentar para Deus o porquê, quais são os seus objetivos, seus propósitos em prol desse jejum. Deus, eu lembro que quando eu queria que Deus trouxesse uma chave, que Deus trouxesse uma unção nova sobre mim, sobre libertação. Eu fiquei 40 dias de jejum. E depois desses 40 dias, começou a vir gente endemoniada de tudo que era lugar para mim orar. Então, assim, você apresenta para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me dê mais autoridade nessa área, que o Senhor me afie mais nesse dom, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Porque você vai trazer autoridade pro seu espírito, porque você já é capaz. Só que a gente se capacita jejuando. A gente entende a força que a gente tem quando a gente cala a nossa alma, quando a gente coloca a nossa alma para ficar no lugar dela, porque ela não domina o seu ser triuno, quem domina é o seu espírito, tá? Você apresenta para Deus em forma de oração. No último dia, quando você estiver entregando seu jejum, você entrega.
Você não precisa mais ficar orando todo dia sobre aquilo. Gente, Deus, ele não vai entender por muitas repetições. Simplesmente, Deus, te apresento agora esse jejum que eu tô iniciando em prol disso, em prol daquilo, em nome de Jesus. No último dia, Deus, te entrega agora esse jejum do propósito tal, em nome de Jesus. Acabou. Nos dias que você tiver de jejum, você vai se alimentar, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai estar tentando se alimentar mais espiritualmente, né? Então, essa é a pegada, esse é o objetivo, tá, gente? Espero que tenha contribuído aqui pro conhecimento de vocês. Então, gente, com essa conversinha aí, ó, de jejum de 4 horas. Isso aí, todo mundo fica 4 horas sem comer. Você tem que fazer algo que vai doer, Ó, por exemplo, eu tô esses dias de jejum, né? Voltei a jejuar, eu tinha falado que eu não ia jejuar mais esse ano porque eu já tinha jejuado demais. Só que o meu espírito sente vontade de jejuar. E aí, eu cheguei do mercado, fui fazer compra, e aí o meu irmão e o meu esposo foram fazer uma carne assada. Gente, o cheiro parece que potencializa. E eu tava de jejum, então assim, isso doeu em mim, porque até aquela hora eu tava com fome, mas eu tinha feito um propósito, que eu tô de jejum. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu só vou sair desse jejum em 2 situações. Se eu viajar, porque é muito chato a gente viajar e tá na casa de alguém, a gente tá de jejum. E no outro caso, se alguém me chamar para um aniversário, para uma confraternização assim, às vezes você ir num ambiente assim é chato você não compartilhar, né? Eu fiz isso porque eu sempre estou de jejum. Mas se você faz o jejum uma vez só por semana, então você declara que naquele dia você tá de jejum e não sai dele de maneira espécie nenhuma. Mas se você abre uma janela muito grande, você não sabe o que pode acontecer, se pode haver uma intercorrência de você ter que ir no aniversário, ter isso, você já apresenta para Deus essa possibilidade, fala, Deus, se acontecer assim, eu vou sair do jejum e logo no outro dia eu volto pro jejum, tá bom? Gente, eu jejuo dessa maneira, tá? Eu gosto de fazer jejuns prolongados, como esse agora eu comecei tem uma semana, que vai do meio-dia até 6 horas da manhã do outro dia, que é a hora do café da manhã, e eu vou fazer ele até pertinho do Natal. Aí eu acredito que volto a fazer jejum só depois do Ano Novo, tá bom? Mas se você quer começar, não começa como eu estou, 23 horas, às vezes pode ser pesado demais, tá, gente? Então começa lá com 8 horas, com 12 horas, né? Faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas o jejum é isso, tá, gente? O jejum tem que doer, tem que sofrer mesmo. Você tem que ver alguém comendo e de repente estão comendo sanduíche, estão comendo hambúrguer, estão comendo um churrasco, e você fala, nossa, meu Deus. Você até pensa, eu vou sair do jejum, mas não saia, tá? Porque isso aí está colocando a sua alma no lugar dela, para ela entender que quem manda ali é o seu espírito, que é governado pelo Espírito Santo. Amém? Gente, ó, era isso que eu queria explicar pra vocês. Se você já tem o hábito de jejuar, ou se você quer começar um propósito de começar a jejuar, deixa aqui nos comentários, amém? Depois eu vou ler seu comentário, vou responder seu comentário em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, já deixa aí sua inscrição, já se inscreve, já deixa seu like, ative o sininho, para que toda vez que eu subir um vídeo no canal, você seja notificado e venha correndo se alimentar, né, e deixar seu espírito quentinho de uma informação, de uma chave nova aqui no canal. Tá bom, gente? Gente, amo vocês, estou muito feliz com o engajamento de vocês nos comentários, com os feedbacks que vocês têm trago pra mim sobre, Lari, tô sendo ativada, Lari, tá acontecendo isso na minha vida, Lari, comecei a fazer isso. Eu fico muito feliz, muito contente de poder ser uma ferramenta na sua vida. Que Jesus te abençoe poderosamente.